cair, é alguém que vai chegar nessa situação. Por quê? Porque ele crê que tudo que ele está fazendo está certo. É uma pessoa que diante dos seus olhos, ele é o dono da razão, ela é a dona da razão. Então, por causa disso, pode vir o quê? A destruição, porque vai ter momento, escute algo, que eu posso cometer erros. Existe um momento que você pode cometer erros, e existe um momento que você pode cometer erros. Só que quando alguém não tem esse entendimento, ele pode perecer, ela pode perecer. Por quê? Porque aqui está dizendo Provérbios, diante dos seus próprios olhos, ele pensa que está certo em tudo. Se você conversar com ele, ele vai entender tudo sobre a matemática. Se você conversar com ela vai entender tudo sobre a ciência. Se você conversar com ele, vai entender tudo nisso aqui, tudo nisso aqui. E mesmo muitas vezes, a opinião dele, ou a opinião dela, ele vai dizer que está certo, mesmo que a pessoa tenha visões diferentes da dele, diferente da dela. Muitas vezes ele vai querer dizer que a visão dele, que a visão dela está certa aos seus próprios olhos. Por isso que o Senhor está dizendo aqui alguns conselhos para nós aqui nessa noite, através dessa mensagem, que vai fazer nós frutificar. O que é frutificar? É evoluir, é crescer. Quando eu estou dizendo de frutificar, eu estou dizendo materialmente, eu estou dizendo espiritualmente, eu estou dizendo de todas as áreas. Quer dizer, quando alguém dá ouvido a esses conselhos que eu vou trazer aqui, segundo a palavra de Deus, ele vai ser uma pessoa que vai dar frutos diante daquilo que ele for fazer, diante daquilo que ele for realizar. O que é dar frutos? Dar frutos é alguém olhar para você e ver em você que verdadeiramente Deus está com você, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que ele vai ver em você, aquilo que ele vai ver na sua vida, em diante de todas as áreas. Porque não adianta, vamos dizer, eu chegar e eu começar a querer falar de tudo sobre algo, eu quiser falar, olha, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, mas quando olha para os meus frutos, não existe frutos, e quando não é exemplo, não há respeito. É a mesma coisa de eu querer pregar aqui, vou dar um exemplo para você, eu querer pregar algo aqui que eu não tenho exemplo naquilo que eu estou pregando. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, eu querer ensinar o seu filho, o seu filho tem que andar assim, o seu filho tem que andar assim, o seu filho tem que andar assim, mas eu mesmo não sei ensinar os meus próprios filhos. É a mesma coisa de eu querer ensinar você como tem que criar um filho, mas diante dos seus olhos você vê que os meus filhos ou os seus filhos não têm um exemplo. Como que eu vou querer ensinar se não há frutos? Quem está entendendo aqui, levante as mãos e diga a glória a Deus. É a mesma coisa de uma pessoa chegar para você e falar assim, você não pode corrigir o seu filho não, você só tem que aconselhar. Não, existe um momento que a Bíblia diz que tem que pegar a varinha assim, não tem que espancar, mas existe um momento que a Bíblia fala que tem que corrigir com a vara sim. E daí muitas vezes a pessoa vai chegar e vai dizer assim, não, você só tem que aconselhar, só tem que falar, mas daí você vai olhar para o filho dele, para o filho dela, rebelde, não quer obedecer, não tem exemplo. Então quer dizer, nós temos que falar aquilo que o quê? Que nós temos frutos. Quem está entendendo aqui, levante as mãos, diga glória a Deus, diga aleluia. Por isso que a palavra de Deus vai trazer para nós aqui alguns conselhos que vai fazer nós frutificar. Existe algum exemplo que vai fazer nós crescer. E qual que é o primeiro? Escute algo, é acreditar
na sua própria capacidade e confiar em Deus. Por que para você frutificar, você tem que acreditar na sua própria capacidade e você tem que confiar em Deus? Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai acreditar em você. Aprenda isso. Há pessoas que não crescem, sabe por quê? Porque é assim, ele fica esperando o elogio do irmão. Ele fica esperando o elogio do irmão. Ele fica esperando o elogio do irmão. Ou ele fica esperando o elogio da irmã. Nossa, você trabalha bem, hein? Nossa, você limpa bem, hein? Nossa, você é uma pessoa muito espiritual, hein? Nossa, você é uma pessoa muito de oração, hein? Nossa, você é uma pessoa muito de jejum, hein? Oh, não, você é uma pessoa muito de Deus, hein? Olha, você é uma pessoa... Ele fica esperando elogio. Aí a pessoa, muitas vezes, não lhe elogia. Aí, sabe o que acontece? Aí ele não cresce. Porque daí ele se desanima e para de fazer aquilo que é para fazer. Até dentro da igreja. Escute algo. Tem pessoa que não cresce dentro da igreja porque ele quer que o pastor todo dia fica passando a mão nas costas dele e fica falando: nossa, irmão, você é uma bênção, hein? Ó, irmã, você é uma bênção, hein? Ó, jovem, você é uma bênção, hein? Ó, obreiro, você é uma bênção, hein? Aí muitas vezes o pastor não fala, ou muitas vezes está muito corrido, não fala, aí ele já desanima. Ah, não vou fazer mais a obra, ninguém me dá valor, ninguém olha para mim, ninguém está nem aí para mim. Mesma coisa no trabalho. Se o patrão não ficar todo dia: nossa, mas como que você é trabalhador? Nossa, como você é isso? Se não tiver alguém que está enchendo o ego dele todo dia, ele não se desenvolve. Para ele se desenvolver, alguém tem que estar na cabeça dele, na cabeça dela: nossa, você é uma bênção. Aí quando não acontece isso, ele não frutifica. Por quê? Porque para ele frutificar, ele depende de elogio dos outros. E escute algo: nem todo mundo vai te elogiar. Nem todo mundo. Sabe por quê? Porque vai ter pessoa, escute o que eu vou te dizer, vai ter pessoa que sabe que você tem dom, sabe que você prega bem, sabe que você é trabalhador, sabe que você é honesto. Tem pessoa que ele conhece todas as suas qualidades, mas por inveja, ele vai dizer: ih, não prega nada, não canta nada, não sabe fazer, é isso, é aquilo. Aí a pessoa, por não acreditar na sua própria capacidade, por não confiar em Deus e por depender de elogio e do que as pessoas falam, ele não frutifica espiritualmente. Por quê? Porque daí ele estava fazendo a obra, para de fazer. Estava esforçado no trabalho, para de se esforçar. Estava fazendo algo, se desanima. Por quê? Porque não acreditou em Deus e na sua própria capacidade. Deus trouxe alguém aqui para te dizer: levanta as tuas mãos, independendo se os outros vai te elogiar ou não vai te elogiar, independente se vir palavra contrária ou se não vir palavra contrária, independente do que pensa ou deixa de pensar, você tem que acreditar numa coisa: eu sirvo um Deus, eu sei que Deus está na minha vida, e se fulano estiver gostando, amém. Se não estiver gostando, Deus abençoe também. Se fulano estiver gostando, amém. Se não tiver, amém. O importante é que eu sei que Deus me chamou, que Deus está na minha vida, que Deus vai me levantar, que Deus vai me usar, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai me dar vitória. Quando você tem esse sentimento dentro de você, você vai crescer, você vai frutificar, você vai chegar aonde você tem que chegar. Quem crê aqui, levanta a mão no céu e diga glória a Deus. Por que Davi, sendo tão pequeno, sendo ainda adolescente, se tornou um vencedor? Porque enquanto todo mundo não acreditava na sua própria capacidade e não confiava em Deus, ele acreditou na sua capacidade e ele confiou em Deus. Porque diante de um grande problema, diante de um grande gigante, ele olhou e falou assim: ó,
Você pode ser grande, você pode vir comigo com espada, com escudo e com toda a tua força, mas eu sei que Deus me escolheu, eu sei que Deus está na minha vida, eu sei que Deus é comigo, e ainda hoje eu vou cortar a tua cabeça, e Israel vai saber que Deus é na minha vida. Olha para você ver a confiança dele. É isso que você tem que entender. Para de esperar aplauso, para de esperar elogio, e começa a acreditar na sua própria capacidade. Deus é comigo, e se Deus é comigo, Ele vai me dar a vitória. É isso que Deus quer da tua parte. Então o primeiro conselho para nós frutificar é crer em Deus e na nossa própria capacidade. Escuta algo: e passar pelas provações e suportar as lutas. Por quê? Para que nós venha frutificar, nós temos que passar pelas provações e suportar as lutas, porque as provações e as lutas são aquilo que vai nos dar raízes para crescer, raízes para nós se tornar quem nós vai se tornar. Sabe o que eu aprendi nesse pouco tempo de evangelho? Sabe o que eu aprendi? Que Deus nunca vai entregar algo para mim antes de eu estiver preparado para receber. Eu aprendi isso, porque o propósito de Deus é olhar para mim, para você, e dizer assim: eu quero abençoar ele, eu quero abençoar ela, eu quero usar, eu quero prosperar, eu quero fazer isso. Mas só que quando Deus olhar, se Deus olhar para mim, se Deus olhar para você e ver que nós não está preparado, Ele não vai entregar. Sabe por quê? Porque se Deus entregar algo para mim que eu não tiver preparado, sabia que qual é o risco de tirar eu da igreja? Você sabia? Tem muita gente, escute algo, que quando está andando de bicicleta, quando está andando de a pé, todo dia ele está na igreja, mas quando Deus honra ele, não vem mais para a igreja. Esse dia um irmão contou um testemunho de Hernandares, que tinha um irmão que todo dia ele andava 20 quilômetros de bicicleta, e ele vinha para a igreja, e ele vinha e ele orava: Senhor, me dá um carro, Senhor, aí eu vou ser mais fiel ao Senhor ainda. Deus entregou o carro. Você acredita que o irmão sumiu da igreja? O que significa isso? Que ele recebeu algo que não estava preparado para receber. Afastou ele de Deus, afastou ele da presença de Deus. Então Deus, escute algo, como Ele nos ama, primeiro Ele vai nos preparar. Ele vai entregar algo, mas Ele vai dizer: deixa eu preparar ele, deixa eu preparar ela, por isso eu vou permitir as provações, por isso eu vou permitir as lutas. Para quê? Porque as provações vai nos ensinar a ser firmes, as provações vai nos ensinar, escute algo, a ser humilde, as provações vai nos ensinar muita coisa. Aí quando Deus fazer algo na nossa vida, aquilo não vai se tornar maldição, aquilo vai tornar bênção. Você sabia que tem casal que quando não tem nada eles estão juntos? E você sabia que de repente, se Deus não preparar eles para entregar, eles se separam? Aí a pessoa começa a crescer muito, ele diz assim: agora eu vou arrumar uma mais nova. Ou ela diz: vou arrumar um mais novo. E acaba o quê? Diz porque não estava preparado para o quê? Para receber. Por isso, escute algo, dá valor a essas provações que você está passando. Essas provações e essas lutas não é o diabo, não é Satanás, não é Lucifer, é Deus quebrando o seu caráter, é Deus te ensinando, é Deus te capacitando. Para quê? Para que quando a bênção vir nas tuas mãos, o nome de Jesus seja glorificado para a glória de Deus. Para que você venha ter preparado, para que aquilo não venha se tornar maldição, mas venha se tornar bênção sobre a tua vida. Por isso que aqui eu estou dizendo algum segredo que vai fazer você frutificar, porque o segredo não é crescer, o segredo é fazer você permanecer firme naquilo que Deus te entregou. Porque tem pessoa que cresce, tem pessoa que prospera, mas de repente, escute algo,
de repente, sabe o que acontece? A pessoa acaba perdendo tudo. Por quê? Porque não tinha uma base, não tinha uma estrutura. Por isso, um conselho que o Senhor traz para a vida de alguém que quer frutificar, ele tem que o quê? Acreditar na sua própria capacidade, confiar em Deus, e ele tem que passar pelas provações e suportar. Vamos ver quem quer crescer aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Você já fez um estudo? Não sei se você fez, mas se você fazer a partir de hoje, você vai começar a entender. Quando o lugar mais alto mais o vento é forte. Quanto mais alto, mais. Quanto mais alto, mais. Pode estudar isso. Tanto o avião como qualquer coisa. Quanto mais vai subindo, mais vento vai ser, mais forte vai ser a pressão, assim como debaixo do mar. Por isso que você viu um pequeno naviozinho esses anos atrás, que eles foram, alguns empresários, querer chegar onde estava o Titanic, que foi afundado há anos atrás, e aonde o Titanic está, a pressão da água é muito forte, e mesmo aquele como é que fala, aquele naviozinho sendo forte, de um metal resistível, o que aconteceu? Ele explodiu, senhor, pá! Por causa da pressão. Quer dizer, quanto mais para baixo do mar, mais a pressão. Quanto mais alto, mais o vento vai. Quer dizer, quanto mais Deus te honrar, mais luta vai vir. Quanto mais Deus te levantar, mais problema você vai ter para resolver. Quanto mais dificuldade, mais problema. Por quê? Porque a pressão vai ser mais forte. Escute algo. Diz que uma das pessoas que passa mais pressão no mundo, segundo algum estudo que eu estou dizendo, diz que primeiro é o presidente dos Estados Unidos. Diz que é uma das pessoas que passa mais pressão no mundo, porque o mundo está sobre ele. Imagine a pressão que está em cima. Talvez você olhe e vê a pessoa ali, o poder, mas tu não imagina a pressão, porque uma decisão dele pode custar milhões de almas. Uma palavra dele pode trazer uma guerra. Uma atitude errada dele pode causar algo terrível. Diz que a primeira coisa está sobre o presidente dos Estados Unidos. Aí quem vê a pessoa fala: nossa, como é honroso ser um presidente dos Estados Unidos. Só que não se esquece da pressão que o poder traz para ele. Diz que, segundo o estudo, a segunda coisa, diz que é ser pastor. É um estudo. Diz que o trabalho que traz mais pressão, diz que foi feito um estudo, diz que primeiro está o presidente dos Estados Unidos por causa do poder, e segundo está a vida de um pastor, por causa da pressão, por causa dos problemas. Por isso que nem todo mundo quer pastorear. Por isso que nem todo mundo quer cuidar de igreja. Por isso que nem todo mundo quer lidar com a alma. Por quê? Por causa da pressão. Tem pessoa que não aguenta a luta. Tem pessoa que não aguenta a prova. Tem pessoa que não ama a alma. Tem pessoa que a primeira lutinha ele mete o pé, ele já maltrata, já fala alguma coisa, não está nem aí, porque não tem compromisso com as coisas de Deus. Só que quem ama Deus, ele sabe que a pressão é forte, e muitas vezes ele tem que aguentar e tem que ficar quieto. Então quer dizer, para você crescer, suporte as lutas e as provações, porque ela vai te preparar, sendo perseverante. Sabe qual é a terceira coisa que vai fazer você crescer? Frutificar. Ter cuidado com o exemplo que você segue. Nós temos que ter cuidado com o exemplo que nós seguimos. Por que tem pessoas que na adolescência acaba com a vida dele? Por que tem pessoas que na adolescência acaba com a vida dela? Por isso que pai e mãe não tem que deixar filho de 15, 16, 17 anos, quando está dentro de casa,
querer mandar e falar alguma coisa, porque eles não sabem o que é a vida. Eles não sabem como que são as coisas. Porque o dia de amanhã, eles vão dizer: eu me arrependi, eu fiz isso. Por quê? Porque o pai deu corda, o pai deixou ele fazer o que ele queria. Uma criança de 13, 14, 15, 16, 17 anos não tem ideia, não tem pensamento daquilo que está fazendo. E muitas vezes, por que hoje muito se perde nas drogas? Por que hoje muito se perde na prostituição? Por que hoje muito se perde no mundo? Sabe por quê? Porque vai na escola, aí pega um companheiro de escola que o pai não tem temor, a mãe não tem temor, não quer nem saber de Deus, é ateu, sabe lá a religião que faz. Aí o companheiro da escola começa a colocar as coisas na cabeça dele, começa a colocar as coisas na cabeça dela. Aí uma pessoa dessa idade não tem discernimento de escolher entre o bem e o mal, de fazer as coisas certas. Aí, se o pai não tiver uma postura dura e dizer: as coisas não é assim, as coisas têm que ser assim, ele vai se perder. Hoje o pai pode passar por ruim, hoje o pai pode passar por isso, a mãe pode passar, só que lá na frente ele vai ver que o pai estava certo. Lá na frente ela vai ver que a mãe estava certa. Por isso que temos que cuidar o tipo de exemplo que nós seguimos. Se você, depende o exemplo que você seguir, vai ser destruição para a sua vida. Até tem um provérbio que diz assim: ande com os sábios e você será sábio, e ande com os loucos e você será louco. Isso acontece. Se você começar a andar com pessoas, escute algo, por isso você tem que ter cuidado. Se você começar a andar com pessoas que são sem vergonha, vai correr o risco de você também lá na frente se tornar, nem que você não seja. Mas a pessoa começar a entrar na sua cabeça: não tem nada a ver, sua esposa não está vendo, não tem nada a ver, o seu esposo não está vendo, não, nós está aqui. Vai chegar ao ponto que você, se você não tiver estrutura, se você não tiver sabedoria, você vai ir pelo caminho daquela pessoa. Porque o exemplo manda muito. Por isso você tem que cuidar quem que você segue de exemplo. Vou dar um exemplo para você. O filho de Salomão, ele tinha tudo para ter um reinado espetacular. Por quê? Porque Salomão deixou para ele tudo: dinheiro, poder, riqueza, tudo. Aí sabe o que aconteceu? Aí aconteceu que quando Salomão morreu, os anciões que estavam do lado dele há muito tempo, os anciões que ajudou o pai dele crescer, ajudou o pai dele julgar aquele reinado, que teve com ele, chegou e falou: meu filho, eu vou te dizer algo, você é novo, nós somos anciões experientes, o seu pai pegou muito duro com o povo, cobrou muito imposto, diminui um pouco esse imposto e você vai ganhar o povo vai estar com você. Aí os jovens que estavam com ele, que não tinha experiência de vida, que não estava nem aí para a vida, que se achava dono da razão, tem que ser assim, falou para ele: que nada, escutar o conselho desses anciões aí nada, pega duro com esse povo, você que manda aqui, é você que manda, está falado, você que tem o poder. Aí ele encheu o peito e falou: quem manda aqui sou eu. E agora, se o meu pai pegou duro, eu vou pegar mais duro ainda. Sabe o que aconteceu? Havia 12 tribos, 12. Sabe quantas tribos abandonou ele? 10. Sabe com quantas tribos ele ficou? 2. 10 tribos olhou para a cara dele e falou: tu não vai então reinar sobre nós não. Virou as costas para ele e foi embora. Por falta do quê? De seguir o exemplo das pessoas certas. Quer dizer, depende do exemplo que você seguir, a sua vida vai ser uma bênção. Mas depende do exemplo que você seguir, o diabo vai destruir a sua vida, o diabo vai te prejudicar. Por isso que o Senhor nos ensina aqui que nós temos que ter cuidado de esconder conselhos. Quando alguém vem dar conselho para nós, escute algo,
e escute isso, cuide para receber conselhos de alguém, escute isso, que não tem exemplo para te dar. É a mesma coisa de uma pessoa chegar aqui, na igreja aqui e dizer: pastor Valdinei, aqui está tudo errado. A irmã está errado, fulano está errado, ciclano está errado, tem que ser assim. Não, a obra tem que... É a mesma coisa de uma pessoa chegar aqui e meter essa igreja de opinião. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí você vai no fruto dele, e aí vê quantas almas ele já ganhou para Jesus. Vai no fruto dele e vê quantas almas ele já batizou. Vê o que ele fez já para ter exemplo, para querer dar opinião em tudo. É a mesma coisa de uma pessoa que ele está dirigindo uma igreja, e ele pega uma igreja com 2, 3 pessoas, com 4 pessoas, passa 5 anos e ele não batiza uma alma. Passa 5 anos, a igreja, no lugar de crescer, só abaixa. Aí ele vem querendo ser o dono da razão e querendo dar opinião, dizendo: tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí você vai perguntar: que exemplo você tem para falar se você não tem fruto? Alguém para te dar conselho, para te orientar em algo, ele tem que ter trabalho e fruto para te apresentar. É no trabalho é a mesma coisa. É a mesma coisa uma pessoa chegar no teu negócio e ele não ter dom nenhum de empreendedorismo e querer dizer para você: você tem que fazer isso, você tem que vender assim, você tem que trabalhar assim. Mas você vai olhar para a vida dele, não tem crescimento. Não tem crescimento. Escute algo. Por isso você tem que o quê? Escutar conselhos de pessoas que têm exemplo para dar para você. Vou dar um exemplo para você. Se você vê uma pessoa, vou colocar materialmente, que essa pessoa está prosperando, essa pessoa sabe trabalhar, essa pessoa sabe empreender, essa pessoa sabe negociar, essa pessoa, Deus está honrando ele, está honrando ela, e essa pessoa vem dizer para você assim: ó, faz isso, dá ouvido. Porque se essa pessoa está prosperando, é porque ele sabe trabalhar. Porque você vai ver o fruto na vida dele, você vai ver o fruto na vida dela. Então, se você vê que tem fruto, Deus está honrando ele, Deus está honrando ela, Deus está abençoando ele, então dá ouvido a essas pessoas. O difícil é você querer dar ouvido para uma pessoa que nunca fez nada da vida e quer dar sermão para você ainda. Uma pessoa que nunca prosperou, nunca cresceu e quer ensinar você de administração, sendo que ele não administra nem a casa dele, não administra nem o negócio dele, nem as coisas dele. Então quer dizer, se você quer crescer, siga o exemplo de pessoas que têm frutos, de pessoas que vão te dar exemplo, seja espiritual como seja material. Na igreja é a mesma coisa. Não siga exemplo de pessoas que só vêm um mês, quando não está trabalhando, porque tem pessoas que estão trabalhando é diferente. Se a pessoa está trabalhando, está aqui, está se esforçando, Deus vai honrar ele porque sabe que ele não está vindo porque não quer. Ele está vindo não está vindo porque está trabalhando. Mas tem pessoa que não faz nada, não trabalha e não vem para a igreja. Só que ele vai ficar 10 anos dentro da igreja e não vai crescer. Por quê? Porque a honra vem de Deus. E a honra vem de Deus através do que? É outro ponto que eu vou dizer. Através do esforço. Então, tem pessoa que ele não é honrado porque ele pensa assim, que é o pastor que vai honrar ele, que é o fulano. Não adianta eu chegar aqui e eu querer obrigar todo mundo: irmão, vem no culto de fulano, não, vem no culto de fulano, não, vem no culto de fulano. É você que tem que ganhar diante de Deus crédito e ganhar crédito diante das pessoas. Não tem que chegar aqui e colocar: agora todo mundo é obrigado a vir aqui segunda-feira, todo mundo é obrigado a vir aqui tal dia do culto, e obrigar por causa da irmã, por causa do irmão que vai estar pregando. Não, é através do seu esforço que as pessoas vão ter que olhar e dizer: aquele irmão é homem de Deus,
Aquela mulher é homem de Deus, mulher de Deus. Eu vou no culto dele, eu vou lá naquele dia do culto, e eu vou lá para escutar a palavra, eu vou lá porque ele vai orar por mim, eu vou lá porque ela vai orar por mim, e porque eu vou ser abençoado. Então é você que tem que ter fruto e mostrar isso através do seu esforço, através da sua dedicação, para Deus te abençoar. Mas agora, sabe qual é a desculpa de quem não quer se esforçar? A desculpa do preguiçoso? O povo só idolatra, o povo só quer ir quando o pastor Valdinei está no culto. O povo quer ir, mas será que você tem tirado 40 dias para jejuar e para pagar o preço? Será que todo dia você tem se dedicado na oração, no jejum, para trazer uma palavra para o povo? É fácil dizer que o povo está idolatrando, que o povo está isso, que o povo está aquilo. Se o povo vem é porque o povo vê Deus, porque tem sacrifício, é porque tem dedicação, é porque tem esforço. Por que eu te digo isso? Porque tem pessoas que ele quer colocar isso, para dizer assim, o povo só quer ir agora em tal culto. Se o povo vem é porque o povo está vendo Deus. Porque se você quer ser honrado e quer que o povo vê Deus na sua vida, começa a se esforçar, começa a se dedicar, começa a pagar o preço. Por quê? Porque o poder está na mão de Deus, é Deus que faz a obra, é Deus que honra, é Deus que abençoa. Então cuida com o tipo de exemplo que você vai seguir, porque tem pessoa que não faz nada, não ajuda com nada, nunca conquistou nada na vida e vai querer te dar lição de moral. Vai querer vir ainda e que, como diz aqui provérbio aqui, ele vai querer ser o quê? Sábio aos seus próprios olhos. Tem que ser assim, tem que ser assim. Não, está errado. Não, tem que ser assim, tem que ser assim. Ele quer ser sábio, mas não tem fruto nenhum. E bem-aventurado é quem ouve conselhos e segue o exemplo de pessoas certas. Quem está entendendo essa palavra, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Por isso, amém? Se você quer frutificar, seja esforçado e sempre esteja pronto para ajudar. Sabe por quê? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: que o nosso esforço não vai ser em vão. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Eu estou já 16, 17 anos na presença de Deus. Por isso eu sempre falo para as pessoas que estão começando: não vai querer ir rápido depois e você parar. Porque tem pessoa que quando começa no evangelho, ele começa todo dia, eu quero, eu vou, e ele vai, aí vai passando os dias, ele vai diminuindo, e vai parando. Eu faço quase 16, 17 anos que eu estou na presença de Deus, e eu sempre permaneço do mesmo jeito, da mesma maneira. Assim como eu comecei, eu permaneço do mesmo jeito. Deus tem honrado esta obra, a minha vida, porque Deus olhou para mim e não viu fogo de palha. O que é fogo de palha? Deus não viu em mim emoção. O que é emoção? Comecei, de repente já não venho mais, fico um mês fora, daí já apareço de volta, de repente já venho. Não, Deus olhou e Deus viu o meu esforço, porque eu sei de uma coisa: em todo o tempo que eu fiz a obra de Deus, eu sei de uma coisa: vai chegar o momento que eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo, e diante do tribunal de Cristo, cada visita que eu fazer vai ter uma recompensa, cada culto que eu abrir vai ter uma recompensa, cada pregação que eu fazer vai ter uma recompensa, cada coisa que eu dedicar pela obra de Deus vai ter uma recompensa. Então por isso, independente do que os outros falam ou acham, independente se no caminho vai ter pessoa que não vai ter a mesma visão, vai ter pessoa que vai fazer quando quer, da maneira que quer, o problema é dele, ele se acerta no dia do tribunal de Cristo. O importante é que eu conheça a palavra, e eu não sigo o padre, não sigo o pastor, não sigo o homem, eu sigo a palavra, eu sigo
Cristo Jesus, e por isso o meu objetivo é se esforçar, é procurar fazer o melhor. Por quê? Porque eu sei que terá uma recompensa. Vamos ver quem crê aqui, pode levantar a mão e pode glorificar a Jesus. Então nós aprendemos aqui que o nosso esforço não é em vão. Quando alguém chegar para você e falar, não precisa tanto, levanta a mão e fala, o sangue de Jesus tem poder, ô Satanás. Aleluia. Quando alguém chegar e falar para você assim, porque por trás dessa pessoa vai estar o diabo e vai estar Satanás. Porque o propósito de Deus é que nós demos o melhor para Ele aqui nessa terra. Quem crê assim, levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Por isso temos que ter em mente uma coisa, eu já estou terminando. Temos que se esforçar e temos que ter em mente uma coisa, que você não vai conseguir agradar todo mundo. Para você frutificar, entenda algo. Sempre vai existir pessoas do teu lado que vai querer ver o teu crescimento, vai querer ver tua prosperidade, vai querer ver Deus te abençoar, vai querer ver Deus te honrar. Só que sempre vai existir pessoas que não vai querer ver isso. E como eu falei no começo, ainda que você faça tudo certo, sempre vai ter pessoa que vai apontar e vai dizer não está certo. Lembra de Jesus? Jesus não tinha defeito, Jesus foi fiel, Jesus em tudo, e Ele não agradou todo mundo. E agora você vai querer agradar todo mundo? Tira isso da tua mente. Para você crescer, você tem que entender isso. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Faz a tua parte. E até aquele que não gosta de você vai ter que ver Deus te honrar e vai ter que ver que Deus é na tua vida. Até aquele que está torcendo para a tua derrota vai ter que ver Deus te exaltar, vai ter que ver Deus te prosperar, vai ter que ver Deus te abençoar. Mas como, pastor? Levantando a cabeça e lutando, marchando, indo para frente. Por que Deus está trazendo essa mensagem hoje aqui? Porque tem pessoas aqui que ficam, antigamente, quando eu comecei o ministério, irmão do céu, eu não dormia de noite. É muita igreja, daí eu queria agradar o irmão ali, queria agradar a irmã lá, queria o fulano lá, e o outro lá, e meu Deus do céu, eu falei, eu vou morrer cedo. Porque eu vi que mesmo que você querer agradar todo mundo, você não vai conseguir agradar todo mundo. E eu falei, não, agora a partir de agora vai ser diferente. Eu vou fazer a obra de Deus, eu vou dar o meu melhor, e amém, e que Deus coloque as mãos. Vai ter pessoas que vai agradar, vai ter pessoas que não vai agradar, mas aquele que não tiver agradar, já é problema dele com Deus. Eu vou fazer a minha parte. Para de se ficar se preocupando com todo mundo. Para de ficar se preocupando com tanta coisa, que tu vai ficar louco, você vai morrer novo. Escute algo, se você começar a montar algo, ou fazer algum trabalho, sempre vai ter pessoa que vai chegar e vai dar opinião. Está errado, faz assim. Vamos dar um exemplo, em tudo aqui na igreja, escute algo. Se você for pintar essa cor, de uma cor aqui, se eu falar assim, vamos pintar essa cor de amarelo, vai ter pessoas aqui, 10, 20 pessoas vai dizer, glória a Deus, amarelo é uma cor maravilhosa. Só que vai ter 20 que vai falar, o sangue de Jesus tem poder, pastor. Pintar de amarelo a igreja? Quem está entendendo, levante as mãos, diga glória a Deus. Então você tem que entender algo na tua mente, que você não vai conseguir agradar todo mundo. Por isso Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, faz a sua parte, se esforça, e o resto quem vai fazer por você é Deus. Quem está me entendendo aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Quem conhece a ilustração do jumento? Quem conhece? Eu creio que esse dia o irmão postou que o jumento estava indo, e daí a pessoa colocou uma carga e subiu em cima do jumento e encontrou com duas pessoas. Você vai matar o jumento aí? Você vai matar o jumento, olha, essa carga. Aí, de repente, acho que estava a esposa dele em cima, né? Você está deixando a sua esposa de a pé e você em cima. Aí colocou a esposa, encontrou outro, deu outra opinião. De repente, ele teve que colocar o burro nas costas e ir andando, porque para ver se agradava os outros. Quem está entendendo aqui, levante as mãos e diga glória a Deus. Então entenda algo.
algo, sempre vai ter alguém que vai criticar. Isso é normal. E se você quiser frutificar, se você ficar dando ouvido, você não vai frutificar. Você vai ficar ligando com opinião de fulano, opinião de fulano, opinião de cicrano, opinião de cicrano. Por isso que tem pessoa que ele é assim. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoa que essa semana ele tem uma visão. Não, vamos. Aí sabe o que acontece? Aí ele vai conversar com o irmão aqui. Aí o irmão tem uma opinião diferente. Aí aquela visão que ele tinha já muda para essa outra visão aqui. Aí uma semana ele já mudou a visão, aí ele conversa com outro irmão aqui. Aí o outro irmão tem outra visão. Aí por causa do outro irmão ele já mudou a visão para cá de volta. Aí de repente ele conversa com outro fulano aqui. O outro tem uma visão. Aí ele já mudou a visão, já foi para outra visão. Se ele escuta uma opinião aqui, ele já muda. Escuta uma opinião ali, ele já muda. Escuta uma opinião ali, ele já muda. Escuta uma opinião ali, eles são pessoas fracas. Pessoas que não têm confiança em si mesmo, não têm opinião própria. Eu sou assim, eu aceito o conselho. Se a pessoa vir e me dar um conselho, pastor, é assim: se tiver enquadrado naquilo que eu vejo que está na palavra de Deus, naquilo que está na direção de Deus, eu vou aceitar o conselho. Mesmo que eu estiver errado, eu vou se humilhar. Mas agora, se o conselho está fora de contexto, está fora da palavra de Deus, eu não vou ficar andando na cabeça dos outros que nem piolho, não. Quem está entendendo aqui, levante as mãos e diga glória a Deus. Eu tenho que ter uma postura, o quê? Firme. Daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu confio. Se, escute algo, se em 5 anos, Deus está levantando a obra, está abençoando, e está honrando cada ano, aí vem uma pessoa que nunca, nenhuma alma ganhou para Jesus, e vem querer colocar, não, tem que ser assim, eu falo, irmão, vai primeiro ganhar alma para Jesus, vai primeiro levantar uma igreja, vai primeiro batizar a pessoa, para depois você querer dar opinião do que está errado, do que está certo. Quem está entendendo aqui, levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Irmão, você tem que ter entendimento. Quer dizer, não vamos conseguir agradar todo mundo. E já termino aqui. Se nós queremos frutificar, não podemos ser orgulhosos. O que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa que não aceita o seu próprio erro. É uma pessoa que sempre quer estar sendo dono da razão. Uma pessoa orgulhosa, ele pode estar errado, mas ele vai dar uma volta e dizer que a culpa é do fulano, que a culpa é do cicrano, que a culpa é do cicrano, que a culpa é do cicrano. Não. Se algo deu errado, muitas vezes a culpa é nossa. Quem está entendendo aqui, levante as mãos. Para de responsabilizar os outros por erro seu. Então tem coisa que para crescer, não é as pessoas que têm que mudar, é você que tem que mudar. Tem algo para crescer, não é fulano que tem que ser diferente, é você que tem que ser diferente. Porque escute algo, a bênção de Deus não depende do lugar, depende de nós. Eu sempre digo isso. Quando Deus é na vida da pessoa, não depende de Catuetê, não depende de Salto de Guairá. Eu sempre digo isso para muita gente. Porque tem pessoa, não, aonde eu estou cuidando da igreja aqui, é difícil. Não, o problema não está no lugar, o problema está em você. Porque quando uma pessoa ele quer ganhar, talvez o outro lugar lá não vai ter recurso, mas eu quero ver, eu faço prova disso. Deus pode me colocar em qualquer lugar, até onde não tiver condição nenhuma, que eu comece ali naquela cidade ali. Eu quero ver se eu não vou pular cedo, se eu não vou sair casa por casa visitando. Eu quero ver se eu não vou, em nome de Jesus, pela fé, trazer gema naquela igreja, encher aquela igreja ali. Mesmo que não tenha condição, mas eu tenho certeza que vai ter um irmão que cria uma galinha ali, que cria um porco ali, que planta mandioca ali, fome, eu tenho certeza que eu não vou passar. Porque se Deus é comigo, Deus vai me abençoar. Aí tem pessoa que começa a colocar a culpa no lugar. Ah não, a igreja que não cresce porque essa irmã aqui é endemoniada, pastor. Essa irmã aqui fala muito mal dos outros. Não, aquele irmão ali é endemoniado. Não, todo lugar vai ter isso. Todo lugar vai ter pessoas que fala muito, outro fala pouco. Aí depende de você ter o equilíbrio, de saber lidar com o irmão, de saber lidar com a irmã.
de saber ficar em silêncio. Tem momento que eu vejo que a pessoa está errada, só que eu sei o momento de eu chegar a falar, porque eu tenho pessoa que ele está assim, ó, cutucando, só esperando alguma coisa para o pastor falar alguma coisa, e para ele sair da igreja e falar: é o pastor que fez isso, que fez isso, que fez isso, que fez isso, que fez isso. Aí quando a pessoa não tem discernimento, a pessoa é orgulhosa, aqui quem manda sou eu, aqui é eu que sou o pastor, eu que sou isso, eu que sou aquilo. Aí de repente a igreja, ó, por causa do quê? Do orgulho. Isso é no casamento, isso é na vida material, por causa do orgulho que muito não prospera. Eu ficar recebendo ordem, eu ficar isso aqui, não quer passar por humilhação, não quer passar por isso, por aquilo, por isso que não cresce, por isso que vai passar por 10 serviços e nunca vai prosperar. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, nem de filho, nem de ninguém. Uma pessoa para prosperar tem que ter caráter, tem que ter responsabilidade, e tem que saber aprender a passar luta. Uma pessoa que não sabe passar luta, que é orgulhoso, qualquer coisinha, não vai chegar a lugar nenhum. Quem está entendendo aqui, levante as mãos e diga glória a Deus, diga aleluia. Por isso, escute algo: se você quer crescer, tira esse orgulho e aprenda a ver os seus próprios erros, e para de colocar a culpa nos outros, porque o orgulho vai impedir nós de crescer. E nós temos que ter humildade de aceitar conselhos, mas de pessoas certas, de pessoas que têm frutos. Cuidado de não receber conselho de alguém que nunca tem exemplo para te dar. Quem está me entendendo aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Por isso eu termino aqui dizendo: se nós queremos frutificar, nós nunca temos que ter inveja da prosperidade do irmão ou da irmã. Você acredita, irmão? Eu não sei se você já escutou isso, mas eu já ouvi pessoa dizer assim: se chover ou se não chover, eu não estou nem aí. Eu não planto soja mesmo, eu não planto milho mesmo, eu não estou nem aí. Você acredita que tem pessoa que tem essa capacidade de falar? E você sabia que se vai bem para um, vai bem para todo mundo? Você sabia que se dá uma colheita boa de soja, dá uma colheita boa de milho, dá uma colheita boa para as pessoas, você sabia que aquelas pessoas vão prosperar, eles vão gerar trabalho para todo mundo? Vai gerar trabalho para o mercado, vai gerar trabalho para a lanchonete, vai gerar trabalho para a loja, todo mundo vai ter dinheiro, todo mundo vai comprar. Você sabia que através do seu irmão ser abençoado, a bênção dele pode chegar até você também? Quantas vezes que pessoas que já foram abençoadas chegou até mim: ó, pastor, Deus me abençoou, eu quero compartilhar com você essa bênção. Quantas vezes? E aí tem pessoa que não tem discernimento, ele fica incomodado com o crescimento do irmão, fica incomodado com o crescimento da irmã, fica incomodado, aí ele não frutifica. Por quê? Porque daí ele fica o quê? Preocupado, e que o irmão está crescendo, o irmão comprou um carro, o irmão comprou uma casa, o irmão comprou isso, o irmão... Dá glória a Deus se Deus está prosperando o irmão, dá glória a Deus se Deus está prosperando a irmã. Vai chegar um momento que a bênção vai ser tão grande na vida dele, que vai transbordar e vai até cair em você também. Até você vai ser alcançado com a bênção do irmão, com a bênção da irmã. Mas tem pessoas que ele tem uma inveja tão grande no coração, que ele se incomoda, irmão. Você sabia que tem pessoa que para até de conversar com o outro, se ele vê que o outro está abençoado? Tem pessoa que se ele vê que a irmã está abençoada, se vê que o irmão, o outro está abençoado, você sabia que ele até muda com a pessoa? Aí sabe qual que é a palavra dessas pessoas que... agora a irmã está exaltada, hein? Agora o irmão está exaltado, hein? Não é inveja sua. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. Não é porque a pessoa cresceu que a pessoa está exaltada, não é porque a pessoa prosperou que a pessoa está exaltada. Você tem que glorificar quando você vê, irmão. Se eu descobrir, ó, está o irmão aqui na igreja, vai montar uma empresa, eu vou ainda orar mais para Deus abençoar ele.
Porque eu sei que se Deus abençoar ele, a bênção vai vir para a igreja, a bênção vai vir para o irmão. Eu sei que quando daí tiver uma pessoa passando necessidade, eu posso chegar nele e falar: irmão, fulano está precisando de uma cesta básica, e Deus vai prosperar tanto ele, que eu tenho certeza que ele vai pegar e vai dar uma cesta básica, ela vai dar uma cesta básica. Por isso que nós temos que ficar felizes quando vê alguém crescendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso nós não podemos ter no nosso coração a inveja da prosperidade do irmão. Não temos que ser que nem Caim, temos que ser que nem Abel. Caim ficou com inveja de ver o seu irmão. Isso é até dentro da igreja também. Você não precisa ter ciúme do irmão. Agora o pastor gosta mais do fulano. O pastor gosta mais do fulano. O pastor gosta mais de fulano, ou de fulano. De maneira nenhuma. Na igreja todos somos iguais, cada um tem uma importância muito grande, e diante de todo mundo que está aqui, para mim tudo tem a mesma importância diante de Deus. Quem está entendendo aqui, levante a mão. Eu só vou observar uma coisa: eu observo quem esforça e quem não esforça. Então, se eu dou mais uma oportunidade para uma pessoa, é porque eu estou vendo que aquela pessoa está esforçando. Só isso que eu levo em conta. Por quê? Porque eu não posso dar honra para quem fica dormindo em casa. Quem está me entendendo aqui, levante a mão, diga glória a Deus, diga aleluia. Então, por isso eu termino dizendo: se você quer ser honrado, seja fiel. Você sabia que se você for fiel no pouco, você sabia que Deus vai colocar você no muito? Eu vou dizer algo para você: fidelidade não depende de quantidade, fidelidade depende de ser fiel. Vou dar um exemplo para você no dízimo. Por que tem muitas pessoas que não são honrados? Porque muitas vezes não são dizimistas, e há uma promessa sobre o dízimo. Pastor, eu ganho muito pouco, eu ganho só 200 mil por mês, 300. Eu tenho vergonha de devolver 20 mil Guarani, que é de 200 mil. Mas se você não é fiel no pouco, como que Deus vai multiplicar você no muito? Como que Deus vai te dar um salário de 10 milhões, de 20 milhões, se com 1 milhão de Guarani você não é fiel? Será que você vai ser fiel? Porque tem pessoa que fala assim: quando Deus me abençoar, Deus abrir a porta, Deus fazer eu ganhar 15 milhões por mês, 20 milhões por mês, aí eu vou ser dizimista. Mentira, vai ser nada. Se com 500 você não é, se você não tem coragem de trazer 50 mil Guarani de 500, que é bíblico o dízimo, que é para manter a obra de Deus, se você não é fiel de trazer 10 mil Guarani de 100 mil que você ganha, você vai ser fiel de 10 milhões, de 15 milhões, de 20 milhões? Não vai ser não. E por isso que Deus conhece o coração. Por isso que para nós frutificar, nós temos que ser fiel no pouco, no mínimo. Se nós é fiel no mínimo, Deus também vai colocar nós no muito. Quem crê aqui, levante a mão para o céu e diga glória a Deus, diga aleluia. Não é eu, é a palavra de Deus. Então quer dizer, nós temos que ser fiel. Mateus 25:3: quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Mas quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Por isso, se queremos frutificar, além de tudo isso, temos que ser disciplinados. Vou dar um exemplo para você. Quem crê que Deus existe? Quem crê? Levante a mão. Hebreus 11:6. Se você crê que Deus existe, então você tem que crer que Ele vai honrar você. Então, se você crê que Deus existe e que Ele honra quem se dedica na obra, quem se esforça na obra, por que quando é no trabalho material você dá o melhor? E por que quando as coisas de Deus você faz quando quer, do jeito que quer, da maneira que quer, quando dá tempo, quando sobra tempo? Por quê? Se você tiver uma disciplina dentro da igreja e falar com Deus assim: eu vou colocar uma disciplina, eu vou orar, vou jejuar, vou fazer isso, vou se esforçar, Deus vai olhar para você, você vai se agradar de você e Ele vai te honrar. Porque a tua bênção também depende de Deus e depende da sua disciplina com Ele. Quem crê assim, levante a mão e diga glória a Deus. Por isso, eu trago alguns conselhos para uma vida frutífera, aonde nós aprendemos aqui nessa noite. Levante as tuas mãos e vamos orar. Vamos pedir a Deus: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, venha meu Deus abençoar